Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, no Antagonista Vídeos. Você também lê a minha coluna diariamente aqui no Antagonista, sem paywall. Fato do dia: PL do aborto ou PL do estupro? Gente, esse assunto é delicadíssimo, está sendo tratado numa temperatura super alta, mas aqui no Narrativas Antagonista você sabe que a gente tem um formato inovador para tentar compreender as coisas, compreender os diferentes pontos de vista e evoluir no debate político. E como é que a gente faz isso? Eu te trago primeiro os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da direita e qual é a narrativa da esquerda. Será que você está pronto para ouvir, para entender, em vez de ouvir só para rebater? Vamos fazer esse teste, porque o de hoje é prova de fogo. Fato do dia: PL do estupro ou PL do aborto? A gente tem aí cobranças com relação ao presidente Lula. O fato é que esse PL teve o seu requerimento de urgência aprovado de forma simbólica. O que é isso? Aprovaram a urgência desse PL, que se argumenta que ele criminaliza o aborto após 22 semanas, equiparando a homicídio. Então, essa seria a mudança. Após 22 semanas, seria homicídio. Não é exatamente o que está no texto da lei, não, tá? Mas nós vamos mais adiante, eu vou trazer o texto da lei. Não é isso que está no texto da lei. Talvez seja a intenção de quem fez o projeto. A iniciativa foi essa, mas a terminativa não é bem isso, não. Mas, enfim, passou numa votação simbólica, que é uma votação seguinte: ninguém deixa digital de quem apoiou para esse trâmite de urgência deste projeto. E aí, vamos ao que está acontecendo, né? A gente está tendo, principalmente por parte da bancada do PSOL, uma movimentação muito grande contra esse projeto, e a gente teve manifestações por tudo quanto é canto do país. O tipo de eleitor e o livro. Cara, na semana passada foi dado flagrante do pai estuprando a filha numa UTI. Vocês sabem o que é isso? Numa unidade de terapia intensiva. Ele estava estuprando a filha. Se esta filha engravidar, se essa filha engravidar
com este projeto que está ali em urgência para ser aprovado na Câmara, esse estuprador de uma filha num leito de hospital pode pegar só até 10 anos. Mas a filha, se não quiser ter a gravidez desse estuprador absurdo, ela pode pegar até 20 anos. É esta maldade que o Congresso Nacional quer aprovar. O estuprador, facilidade para... Agora, na Cinelândia, na manifestação contra esse PL do estuprador, que é uma volta à Inquisição, passando pelo Conto da Haia. Isso é realmente inacreditável. As pessoas estão muito revoltadas. E vamos combinar, a esquerda não está bem, a esquerda está muito encolhida. Como essa pauta, em tese, favorece as bancadas mais reacionárias e conservadoras, a esquerda está um pouco encolhida demais, entregando questões que são anticivilizatórias. Não adianta avançar um pouquinho no salário contra a fome, que é importantíssimo, e entregar pautas dos direitos, né? Dos gays, dos usuários, das mulheres. É um horror. Estamos aqui resistindo, com o mulherio, com a militância. Muito... Uma das vozes que mais se ouviu nessa história desse PL é a voz da deputada Érica Hilton, do PSOL. Ela está ajudando a organizar a passeata, levantando a hashtag Criança Não É Mãe, bancada do estupro, PL do estupro, está muito em atividade com isso e gravou um vídeo expressando revolta com relação à aprovação do regime de urgência. Vamos ver. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto 1904, que ficou popularmente conhecido como Projeto de Incentivo ao Estupro. O projeto quer equiparar o aborto ao crime de homicídio e penalizar mais as vítimas do que o próprio estuprador. Hoje acordamos com a notícia grave de que uma menina havia sido abusada pelo próprio pai dentro de uma UTI. Caso engravidasse e resolvesse abortar a partir de 22 semanas, ela teria uma punição maior do que a do seu próprio pai. É isso que está colocado. Essa violência, esse grave ataque contra a vida de mulheres, meninas e pessoas que gestam no nosso país. O Congresso Nacional atacando os direitos e retrocedendo de uma legislação que foi aprovada em 1940, garantindo acesso ao aborto legal em 3 casos. Aquele que coloca em risco a vida da mãe e da criança, e também o caso de feto anencéfalo. Precisamos nos mobilizar para barrar esta proposição, este ataque contra a dignidade das mulheres e meninas e pessoas que gestam no nosso país. Por isso, desde ontem, desde o início da semana, na verdade, o nosso mandato, a sociedade, acompanhada do movimentos feministas Nem Presa Nem Morta, Instituto Anis e fandom de várias diva pops, organizamos a campanha Criança Não É Mãe, Estuprador Não É Pai, e convocamos a sociedade a se engajar e a se organizar conosco para barrar e derrubar este ataque e essa violência contra a dignidade de mulheres, meninas e pessoas que gestam no nosso país. Além disso, foi criado o site criançanãoemãe.org para que as pessoas votem num abaixo-assinado sobre este projeto. Qual é o impacto real do abaixo-assinado? Legalmente nenhum, mas ele expressa ali a força daquelas pessoas e também em ano eleitoral ele coleta ali os dados pessoais, os e-mails de quem é simpático à causa de determinado parlamentar. Houve muita cobrança por parte da imprensa da manifestação de Janja, porque Janja, de BBB, a fissão nuclear, se manifesta, tem dito que é a mulher empoderada, enfim, ela tem uma atuação nesse sentido de se manifestar politicamente, ela não tinha se manifestado. Pense no episódio Cavalo Caramelo, quanto ela se manifestou. As pessoas esperam uma manifestação. E ela se manifestou. O PL 1904, de 24,
quer mudar o Código Penal brasileiro para equiparar o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, quando a gestação for fruto de estupro, caso em que o aborto é permitido pela lei brasileira. Há alguns erros factuais. Isso do aborto após 22 semanas se equiparar ao homicídio não é o que está no PL. Quando a gestação for fruto de estupro, caso em que o aborto é permitido, nesses casos, quando há risco de vida para a mãe ou quando for um caso de anencefalia, também pode. Então, há alguns erros factuais. Isso quer dizer que uma mulher estuprada pode ser condenada a uma pena superior à de seu estuprador. A pena máxima para estupro é de até 10 anos, enquanto a de homicídio simples é de até 20 anos. Está correta essa argumentação, esse apontamento está correto. Inclusive, o autor do projeto, o deputado Sóstenes Cavalcante, agora falou que vai mexer na história do estupro. Os propositores do PL parecem desconhecer as batalhas que as mulheres, meninas e suas famílias enfrentam para exercer seu direito ao aborto legal e seguro. Isso ataca a dignidade das mulheres e meninas, garantida pela Constituição Cidadã, é um absurdo e retrocede em nossos direitos. A cada 8 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Enfim, tem aí este posicionamento, que é um discurso que é bastante conhecido, é bastante tradicional nesse campo político. No entanto, esse embate, essa coisa de vamos forçar uma votação nominal, porque eu quero ver quem vota de qual jeito, isso não foi feito pelo PT no plenário. E aí a gente tem o ex-presidente Jair Bolsonaro também entrando nesse debate. E como é que o Jair Bolsonaro entra nessa história? Ele pega um tweet de uma influencer que já tentou se eleger e não conseguiu, e ela está, na verdade, tuitando um comentário de um jornalista que falou o seguinte, que o estuprador está sendo incentivado a caçar mulheres em período fértil e ter um filho, porque se ela é condenada, ela vai ter a pena maior que a dele, ele pode pedir a guarda da criança e então ele pode abusar a criança. Que factualmente não faz nenhum sentido, efetivamente. E aí o ex-presidente comenta a mais absoluta perversão da lógica mais básica, calcada na arrogância e na ilusão de que se é um iluminado cercado de idiotas, porque o estuprador estaria sendo incentivado a buscar mulheres em idade fértil para ter um filho, para obrigar a mulher a ter e ficar com o filho, para que a mulher tema tirar o filho em função da lei, para a mulher ter a pena maior que a dele. Como isso beneficia o estuprador? Como o estuprador vai pedir a guarda da criança se a mãe é homicida? E se ela é homicida, a criança foi morta. Então, é isso o que ele posta. Ele entra nesse debate sobre o que disseram e não se posiciona exatamente sobre o projeto. A gente teve uma discussão que, na verdade, começa lá atrás, que não é sobre aborto em si, é algo que entra naquele debate do aborto tardio, após 22 semanas de gestação. O Conselho Federal de Medicina emitiu uma norma proibindo um método que é feito de assistolia cardíaca durante esses abortos. O que quer dizer isso? É injetada uma substância no coração do feto para que esse coração pare e seja feito o aborto. O CFM proibiu a assistolia cardíaca com uma determinada substância e essa discussão começa a se desenrolar a partir daí, ideologicamente. A senadora Damares Alves aplaudiu a decisão do Conselho Federal de Medicina. Vamos ver. Atenção, Brasil!
O Conselho Federal de Medicina decidiu que na nossa nação nenhum médico mais poderá ou será obrigado a matar bebês na barriga da mãe a partir de 22 semanas. Até antes dessa resolução, no governo Bolsonaro havia uma portaria regulando isso, portaria essa que foi revogada, e a gente foi surpreendido mês passado com uma nota técnica do Ministério da Saúde, dizendo que o abortamento, no caso de violência contra a mulher, crianças que foram geradas em decorrência de estupro, poderiam ser abortadas em qualquer estágio gestacional. Mas o Brasil não sabe como é que se faz um abortamento de uma criança com mais de 22 semanas, Seife. E o Conselho Federal de Medicina, essa semana, esclareceu para o Brasil. A partir de 22 semanas, o abortamento de uma criança é feito com uma injeção de cloreto de potássio no coração. Mata-se o bebê para depois retirar o bebê. E muita gente acha que se retira esse bebê por uma cirurgia cesariana. Não. Depois que se mata o bebê com cloreto de potássio, a mãe é induzida a um parto. A mãe pare um defunto. É desse jeito que acontecia no Brasil e que o Ministério da Saúde dizia que feto não sente dor, que feto podia ser abortado em qualquer estágio gestacional. O Conselho Federal de Medicina decidiu, parabéns aos corajosos médicos do Brasil, que a partir de 22 semanas não terá mais o abortamento por cloreto de potássio no Brasil, porque já pode esperar 2, 3 semanas e fazer uma antecipação de parto. Nós não queremos que nenhuma mulher seja estuprada no Brasil, mas esse tipo de procedimento coloca em risco a vida da mulher, a vida da menina. A partir de 22 semanas já é aborto de risco. Então o cloreto de potássio não será mais usado no país. Bebês não serão mais assassinados dessa forma no país. E aqui eu quero celebrar todo o Conselho Federal de Medicina pela coragem e a clareza de dizer para o Brasil, nós aqui queremos proteger as duas vidas, a da mãe e do bebê. Aí, o PSOL foi à Justiça. Ele entrou com a DPF 1141, dizendo que a mulher tinha esse direito, que seria um abuso de poder por parte do Conselho Federal de Medicina limitar a realização de um procedimento médico reconhecido e recomendado pela Organização Mundial de Saúde, além de previsto em lei. Aí diz o ministro que no caso de gravidez resultante de estupro, além do consentimento da vítima e da realização do procedimento por médico, a legislação brasileira não estabelece expressamente quaisquer limitações circunstanciais, procedimentais ou temporais para a chamada realização do aborto legal. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina proibiu a utilização de uma técnica específica de assistolia cardíaca, que é, na verdade, o que mata o feto, para se realizar o aborto. Por quê? Por que se faz isso? Para evitar o sofrimento do feto e da mãe. Esta técnica específica foi proibida. O ministro Alexandre de Moraes liberou a técnica de novo. E aí começa uma guerra, uma batalha em cima disso. A senadora Damares Alves e outras pessoas, ela muito fortemente, ela lidera bastante essa discussão, postaram o seguinte vídeo sobre o tema. Uma agulha longa é inserida no abdômen ou vagina da mulher e a digoxina é injetada no fluido que envolve o feto sob orientação de ultrassom. O feto não morre imediatamente e é por isso que normalmente é feito 1 ou 2 dias antes. Para que o medicamento seja mais eficaz, o médico que faz aborto também pode injetar a digoxina diretamente no feto, visando o corpo, o coração ou a veia umbilical. O cloreto de potássio também pode ser usado para induzir a morte fetal mais imediatamente. O feto geralmente morre 24 horas após a injeção de digoxina. Se o feto não morrer dentro de 24 horas, a injeção poderá ser repetida. A morte normalmente é confirmada por ultrassom antes do início do parto.
No dia 2, 24 a 36 horas após o mifepristona, a mulher recebe misoprostol por via oral ou vaginal, fazendo com que ela entre em trabalho de parto. A dose de misoprostol pode ser repetida a cada 3 horas até 5 vezes. Geralmente, após 24 horas do início do misoprostol, a mulher fará o parto vaginal do feto. Se a mulher estiver tendo problemas para dar à luz, ela poderá receber um hormônio sintético chamado pitocin para promover o parto. Depois que o feto e a placenta forem expelidos e o sangramento estiver sob controle, o aborto estará completo. Uma comparação que é muito feita sobre essa técnica de assistolia cardíaca que uns querem proibir e outros querem liberar, é que, por exemplo, na eutanásia de animais, esta técnica é proibida porque ela causa sofrimento. Há que se colocar algo importante. Esta técnica causa sofrimento em quem respira, porque como ela para o coração, se o ser respira, então ele terá sofrimento. Por isso ela é proibida em animais, porque são animais vivos que passariam por uma eutanásia. Já com relação a fetos, eles não respiram. Então, não se equiparam às situações reais. Há outras alternativas? Há, mas não tão garantidas. Elas podem não funcionar, ou seja, o sofrimento do feto seria maior, ou podem causar riscos à vida da mãe. Então, é uma discussão muito delicada, muito técnica, de um ponto muito específico sobre casos que são a mais absoluta exceção, que são os abortos tardios. Essas questões são questões muito específicas, mas quando a gente fala em aborto, a gente fala também de algo que mexe com todas as pessoas. E aí, essa discussão passou meio fora do radar da imprensa, mas ela foi muito grande em meios políticos. Ela está vindo. Ela está vindo já há alguns meses se desenrolando no meio político, no meio religioso, nas redes sociais. Teve uma movimentação de até câmaras municipais, vereadores, prefeitos se posicionarem publicamente com relação a esse tema. Ele ganhou esse tipo de relevância. E aí eu vou trazer aqui um vídeo para ilustrar isso. A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, por exemplo, lançou um vídeo apoiando a proibição da utilização da assistolia fetal. Então, é um tema que realmente ganhou corpo entre as pessoas a ponto de uma Câmara Municipal se posicionar. Vamos ver. Essa é uma questão que o Conselho Federal de Medicina traz ao Congresso, né, um conhecimento científico de todo o sofrimento que o feto tem ao receber uma injeção letal no coração, e isso fere muito aqueles que têm uma sensibilidade com o humano. Então nós precisamos gritar, dar voz a esse feto, dar voz a esses que não têm como se defender. Então essa é a oportunidade que a Câmara de Vereadores teve através dessa proposta, dessa moção, em dar essa moção de apoio ao Congresso Nacional em prol à vida, em prol a não ao aborto. E aqui eu vou esclarecer a vocês um ponto que tem sido muito batido, que esta lei, esse projeto de lei, equipara ao homicídio o aborto feito após 22 semanas de gestação. E aqui eu vou mostrar a vocês que não. Pode ter sido a intenção de quem propôs a legislação, mas não é assim que saiu o texto. O texto não diz isso. Vem aqui ler comigo. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Parágrafo 1º. Quando houver viabilidade fetal, presumida
em gestações acima de 22 semanas. Captou o presumida? Ele não estabelece um marco temporal de 22 semanas. Qual é o marco? A viabilidade fetal. E aí vem o segundo, que é para eu explicar para vocês o que essa lei define. O juiz poderá mitigar a pena conforme o exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Portanto, o que a gente tem aqui? O que esse projeto estabelece? Que passa a ser equiparado ao homicídio o aborto de um feto viável. Qual é o feto viável? Quem decide? Vai ser o juiz. Se o juiz decidir que com 2 semanas é viável, se ele decidir que com 39 semanas não é viável, e ele que decide se aplica a pena ou não. Então, nem o marco temporal é preciso e nem a pena é obrigatória. Então, vocês vejam que muito do debate que tem sido feito sobre esse projeto não é sobre o projeto, é sobre o que as pessoas imaginam que ele seja. Correto? Volta aqui comigo que agora eu quero falar sobre Lula e o projeto. A questão Lula e aborto é complexa e creio que vale a pena pontuar. O PT está no seu 5º mandato presidencial. É uma reivindicação das feministas ligadas ao PT a legalização do aborto quando for da vontade da mulher. Por que até hoje não legalizou? O PT teve 4 mandatos para legalizar. Vamos dizer que agora está mais difícil, mas nos 2 primeiros do Lula, ele tinha condições políticas. Não viabilizou. Isso nunca foi uma questão que se colocou como ia passar. Só que o Lula em si foi muito cobrado para se posicionar agora. Ele tem uma história pessoal com aborto complicadíssima. E eu vou voltar aqui com vocês às eleições de 1989, quando Fernando Collor de Mello, no 2º turno, demonizou Lula com a questão do aborto. A mulher teve a coragem de fazer uma grave denúncia. Dona Miriam Cordeiro, ex-mulher de Lula, é uma trabalhadora honrada que mora no ABC Paulista. Ela conhece Lula como ninguém. Ela mostrou o verdadeiro caráter do Lula. Ela denunciou que Lula chegou a oferecer dinheiro para que abortasse a filha dele. Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele? Ele me ofereceu dinheiro para mim e abortar. Quando ele ligou e me contou que tinha dado positivo, eu fiquei muito feliz. Eu chorava e ria ao mesmo tempo e eu não via a hora de chegar à noite para encontrar o Lula para contar para ele. Então, no primeiro momento, assim, que eu contei, ele ficou meio parado, tal, não falou nada. No dia seguinte, ele me encontrou e já veio com o dinheiro. Olha, Miriam, esse filho não pode nascer, porque a gente não pode agora, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas a filha nasceu. Hoje tem 15 anos e pode agora falar o que quer, ou o que mandam que ela fale. Ela pode falar porque está viva. E está viva porque Dona Miriam impediu que Lula consumasse aquele crime. Bom, já na época aquilo foi uma bomba. Depois a Miriam Cordeiro se arrependeu. Disseram que ela tinha recebido 200 mil cruzeiros para dar esse depoimento, que não seria verídico. O Lula conseguiu um direito de resposta. A filha dele, a Dorian, foi exposta dessa forma horrorosa para todo o Brasil. Mas ali no frigir dos ovos não adiantou muito. É um tema muito candente. Mas vamos ver como o Lula respondeu, ocupando ali o horário eleitoral do Fernando Collor de Mello. Como vocês estão percebendo, eu estou no programa do meu adversário.
Eu estava na Conferência Nacional dos Bispos, conversando com o Dom Luciano Mendes, quando fui informado que o tribunal, de forma democrática, deliberou por considerar injuriosas, mentirosas e caluniosas a fala e as acusações no programa do meu aniversário, me deu direito à resposta. Vocês sabem que eu não me sinto à vontade para estar aqui respondendo, porque eu imaginei e sonhei a vida inteira que uma eleição para presidente da República pudesse ser algo mais nobre. Eu quero dizer profundamente que vejo com tristeza uma mãe cair na degradação pessoal, moral e ética de não ter nenhum respeito pela filha. Que não tivesse respeito pelo Lula, tudo bem, mas que tivesse respeito pela cabeça de uma menina que tem apenas 15 anos de idade. Que tivesse respeito pela própria mãe, a avó que foi quem criou a menina. Que tivesse respeito pela sociedade, ou que tivesse respeito pela campanha política. Eu fico preocupado com o que pode acontecer com a cabeça da menina. Fico preocupado porque acho que pode afetar psicologicamente. O meu testemunho é minha filha. O meu testemunho é a mãe da mulher que me acusou, que está com mais de 84 anos. O meu testemunho é a família dessa própria mulher. Eu nunca esperei que alguém pudesse descer tão baixo. Nem o meu adversário, nem essa mulher. Muitos anos depois, recentemente, o Lula já deu declarações dizendo que não é possível que mulheres pobres sejam privadas de direitos de saúde pública, mas na campanha mesmo, ele foi ao Flow dizer a frase com todas as letras: eu sou contra o aborto. É uma coisa fantástica para a sociedade brasileira ter o direito de voltar a se reunir no final de semana para fazer uma festa em família, acabar com esse ódio, construir a paz. É tudo isso que eu preciso. E aí desvendar me der, o Lula é a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto porque o aborto não é bom nem para o pai, nem para a mãe, nem para ninguém. Mas tu é contra o aborto pessoalmente ou como política de Eu Estado? sou contra o aborto pessoalmente. Tá. E quem tem que decidir se o aborto não é a lei, não é o presidente da República. Concordo. É preciso parar de fetiche. É preciso parar de inventar coisas a respeito das pessoas. E agora, ele em Genebra. O PT não se movimentou para barrar a aprovação da urgência deste projeto que equipara aborto ao homicídio nos casos em que o juiz decidir que o feto é viável e que ele acha que deve ser punido, porque ele pode decidir que não vai punir também. Este PL passou ali sem que o governo oferecesse resistência. A gente vê muita gente do governo que fala sempre num tom muito alto, com muita insistência, faz muitas campanhas nas redes sociais, sem fazer. O PSOL fez bastante, o PT não. E os jornalistas foram lá cobrar o Lula. Causa do aborto ontem na Câmara Comercial. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que não é justo? Acabei de até vir falar de uma coisa que está sendo discutida na Câmara. Deixa eu voltar para o Brasil, tomar pé da situação, aí você pergunta e eu falo com você. E aí? O que é que você acha dessa história? Calma, que essa precisa ter muita calma. Essa precisa ter muita calma. Vamos lá para as narrativas? O PL do estupro é a fase mais perversa da teocracia que o fascismo quer instalar aqui no Brasil. Esse olhar colonizador, esse pacto da branquitude, esse pacto do patriarcado, quer sufocar todas as mulheres e transformar o estupro em algo normalizado. A bancada evangélica é a bancada do estupro. Por quê? Eles estão fazendo um PL em que uma menina menor de idade pode ir 20 anos para a cadeia e o estuprador dela iria só 10. O estuprador tem a metade da pena da pessoa estuprada caso ela faça um aborto legal, que é algo a que ela tem direito a qualquer tempo, em qualquer semana de gravidez, na 40ª semana de gravidez, se ela quiser. Esses abortos tardios são um direito da mulher. Meu corpo, minhas regras.
Matar bebê pode, mas se fosse um doguinho, nossa, aí o mundo vinha abaixo. As mães de pet iam ficar indignadas. Mas como é só assassinar um bebê utilizando um método tão cruel que não pode nem para eutanásia de animal, aí não pode. Mata o bebê, estraçalha o bebê. É uma gente que tem obsessão por aborto. Eles não querem que ninguém tenha filho. Eles querem acabar com a família e não tem limite para essa crueldade. Nós estamos falando aqui, não é de aborto, é de homicídio. Agora está se dando nome aos bois. Qual é a diferença de uma vida humana para outra? Vida humana é vida humana. A gente está falando de homicídio e dando uma resposta à altura ao Xandão, que se mete onde não deve e está aí querendo favorecer os abortistas. E qual é a minha opinião? Eu sou contra o aborto. E sou contra essa ideia estapafúrdia de equiparar aborto ao homicídio. Eu considero que a legislação vigente no Brasil é suficiente sobre este tema. Infelizmente, a gente está tendo uma questão muito delicada, muito difícil e muito fundamental na vida de quem enfrenta esse drama, sendo discutida de uma maneira completamente desrespeitosa, irresponsável, casuística e mentirosa. Um lado quer equiparar a mulher estuprada a homicida e mente sobre o projeto porque as pessoas estão acreditando que todo aborto após 22 semanas será um homicídio, quando o projeto não diz isso. O projeto pode até liberar aborto que nem é liberado pela legislação atual. E o outro lado trata abortos tardios como se estivesse falando da mulher passar no drive-in do McDonald's. Como se fosse uma coisa ok, uma coisa normal, uma grande alegria que vai resolver a vida dessa mulher. Nós não chegaremos a soluções efetivas para problemas reais, pessoas reais e sofrimentos profundos, tratando questões dessa seriedade com essa irresponsabilidade que isso tem sido feito. A primeira coisa é sobre o projeto. A técnica jurídica é porca. É um projeto ruim. E as pessoas que acham que equiparar homicídio a aborto vai ser uma coisa que vai impedir abortos, elas estão erradas. A gente teve em 2009 um projeto que prometia acabar com o abusador sexual porque equiparava tudo a estupro. Equiparavam o que existia de atentado violento ao pudor, por exemplo, a estupro. Tudo virou estupro. Tem que se dar um nome aos bois, tem que se dar a pena máxima. O que aconteceu de 2009 para cá? Tem até um livro da doutora Noara Pascoal trazendo essa contabilidade. A pena do estuprador caiu. Porque como você não tem a dosimetria do que é mais grave e o que é menos grave, quando seria um crime, vamos dizer, você podia dar 2, 4, 6, 8, 10 anos. Se só fica 2 e 10, o cara que é de 4 cai para 2, o cara que é de 6 cai para 2, o de 8 pode ser que suba para 10, mas pode ser também que caia para 2. E é isso que vai acontecer agora. Quando você finge que duas coisas diferentes são iguais, a pessoa está achando, eu vou dar o aborto uma gravidade de homicídio. Mas não, você vai aliviar para o homicida ao fim e ao cabo. E mais, o artigo 124, ele não diz que todo aborto após 22 semanas seria equiparado a homicídio. Ele diz que todo aborto de feto viável, que o juiz considerar viável, de acordo com qual critério? O projeto não diz. Bem feito, né? Ele não fala qual é o critério da viabilidade. Então, digamos que o juiz considere que o feto de 4 semanas é viável. Então, seria um crime esse aborto.
Digamos que o juiz considere que o feto de 39 semanas não é viável. E aí? Aí não é crime. E ainda esse artigo 124 tem mais um parágrafo, que é o segundo, que é o seguinte: equipara ao homicídio, mas não precisa dar pena necessariamente. Cabe ao juiz aplicar a pena, aliviar ou nem apenar, caso ele considere que a vítima sofreu. Então a gente tem pessoas que são contra o aborto ouvindo esse barulho de político achando que não, nós vamos diminuir o aborto, quando não é isso que está lá no papel. Isso é o que está no gogó do político, não é o que está no documento. E o que vale não é o que o político está te falando, é o que está escrito no documento. E do outro lado, a gente tem uma falta de escuta. Por quê? O problema desse projeto, ele vem de duas coisas que não foram ouvidas. Essas pessoas não foram ouvidas. A primeira, a questão de quando o aborto é por estupro, não se investigar o estupro. Isso, nos meios conservadores, virou uma coisa assim. Então, é só você chegar lá e falar que foi estuprada, na prática todo mundo aborta. O que se alega na esquerda é que depois, se não comprova esse estupro não é porque a pessoa denunciou que você vai comprovar, e não é porque ele ocorreu que você vai comprovar. Então, o que acontece? Então, não vamos investigar para não constranger, não revitimizar. Isso não foi ouvido. E o que tem de situação de não se investigar o estupro e da vítima ser estuprada de novo, principalmente criança, não está no gibi. Por que não se ouviu e não se discutiu isso? E a outra questão é a polêmica com a coisa da sistolia cardíaca. Do que fazer com esses abortos tardios, que são absolutamente minoritários e que são dramáticos. Ninguém tem resposta fácil. Essa coisa da sistolia cardíaca, ela é muito técnica. O CFM entrou nisso. Houve um erro fundamental quando se começou a mudar o debate. O debate sobre aborto no Brasil sempre foi um debate filosófico. Se a vida começa na concepção, que é a minha visão, ou se não, se você só considera a vida quando não é viável fora do corpo da mulher. Quando você muda isso para defender abortos tardios, você desorganiza essa discussão na cabeça das pessoas e as pessoas começam a se perguntar: se está defendendo aborto com 6 meses de gravidez, por que não 6 meses depois de nascido? E é exatamente por pessoas que não ouvem para rebater e não para entender, que a gente chegou nesse imbróglio que a gente está hoje. Como é que vai sair? Bom, Narrativas vai ficando por aqui. Entra na corrente espiritual dos 3 Cs, curta, comente, compartilhe. O tema de hoje não é para sextou, né, gente? Que tema difícil, que tema delicado. Eu espero que você consiga refletir melhor sobre isso e sobre a necessidade que a gente tem de debater temas como esse, feito adultos. Nós estamos falando de coisas que não são simples, para as quais ninguém tem uma resposta pronta e acabada, de pessoas que estão vivendo dramas terríveis, e isso está sendo usado para fazer marketing de político, para ficar batendo boca na internet. As coisas não podem ser assim, né? Espero que hoje o Narrativas Antagonista tenha contribuído para isso, mesmo que eu precise trazer na sua sexta-feira um tema tão pesado, tão indigesto, tão sofrido. Enfim, na próxima segunda eu estou de volta. Tenha um bom final de semana. Beijo, até lá.